Essa é uma CG Titan 125 cilindrada, ano 2002, KS. Esse motor de partida aqui foi colocado depois, porque a KS não tem motor de partida. Quando a motocicleta ela está com algum problema no sistema de ignição, um dos componentes que faz parte do sistema de ignição, que deve ser verificados, um dos primeiros componentes, é o sensor de pulso, que fica aqui abaixo dessa tampa lateral esquerda do motor. É feito o teste aqui, ó, nesse fio azul com listra amarela. Vou estar desconectando aqui e está fazendo o teste de resistência. Mas antes de fazer o teste aqui no sensor de pulso, eu vou estar fazendo o teste lá de centelha, com a ferramenta que nós conseguimos saber se o problema está no sistema de alimentação ou no sistema de ignição. Porque às vezes a motocicleta ela chega com algum problema, ela chega com alguma falha de aceleração, algum problema na marcha lenta, e para poder saber se o problema é no sistema de alimentação ou se é no sistema de ignição, é usado uma ferramenta específica para isso, que é essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui, essa ponta é conectada aqui no supressor de ruído, que é o cachimbo de vela, e essa outra ponta aqui, ó, é colocada aqui na vela de ignição. Vou soltar aqui. E essa ponta aqui da ferramenta é introduzida aqui num supressor de ruídos. E se observar aqui, ó, esse parafuso preto ela tem uma pontinha. Essa pontinha aqui, ela está na direção desse risco branco aqui do meio. Tem o primeiro risco, o segundo e o terceiro. A pontinha do parafuso está no risco do meio. Desse primeiro risco aqui, branco, até nesse risco aqui tem 10 milímetros. E desse primeiro risco até nesse aqui tem 5 milímetros. Então tem um espaço aqui de 5 milímetros. A centelha vai ficar pulando daqui dessa parte dourada aqui para essa pontinha desse parafuso preto. Vou estar regulando aqui agora para deixar com 5 milímetros. Pronto, certinho. E a outra ponta aqui eu vou colocar aqui. Às vezes a motocicleta ela chega com alguma falha, e para a gente poder distinguir se é no sistema de ignição ou no sistema aqui de combustível, sistema de alimentação, usa-se essa ferramenta aqui. Então vou ligar aqui agora para saber se a centelha está correta. Essa motocicleta ela está funcionando corretamente. Está ligando a chave de ignição. Ele está acionando aqui o start. Quando acelerar a motocicleta, não pode haver uma falha aqui nessa centelha elétrica. Quando eu acelerei a motocicleta, não houve nenhuma falha na centelha elétrica. Mas se houvesse uma falha aqui na centelha elétrica, na hora que acelerasse a motocicleta, na hora que ela falhasse a aceleração, e houvesse uma falha aqui na centelha elétrica, então isso significa que a motocicleta não iria estar com um problema no sistema de alimentação, mas sim um problema no sistema de ignição. Então, sabendo-se que a motocicleta está com problema de ignição, através do teste que foi feito com essa ferramenta, um exemplo, então o primeiro teste a ser feito é lá no sensor CKP, que é o mesmo que sensor de pulso dessa motocicleta. Agora eu vou estar fazendo o teste aqui
no conector no fio azul com lista amarela do sensor de pulso. Multímetro na escala de 2K, que é o mesmo que 2000 ohms. Uma das pontas do multímetro, tanto faz a preta quanto a vermelha, vou estar botando aqui no aterramento porque está medindo resistência, não tem polaridade aqui com as pontas de prova do multímetro. Uma das pontas vou colocar aqui no aterramento do motor ou até mesmo aqui no burner negativo da bateria, que é a mesma coisa. E vou estar soltando aqui, ó, o conector do sensor de pulso. E vou conectar a outra ponta do multímetro aqui no conector do gerador de pulso para o lado do estator. E tem que dar uma resistência aqui entre 180 a 280 ohms de resistência. Está dando 259, então está correto. Mas apenas esse teste não é suficiente para saber se o sensor está funcionando de uma forma correta ou não. Esse teste mostra a resistência, mas não é todos os testes que devem ser feitos nesse sensor. Existe mais testes a serem feitos, porque às vezes a motocicleta ela pode estar vindo de algum outro local, alguém já pode ter mexido e o suporte do sensor de pulso ele pode estar empenado, alguém pode ter empenado ele e ele pode estar afastado do ressalto que fica aqui no magneto. Esse sensor é um sensor indutivo. Quando o ressalto do magneto passa próximo ao campo magnético dele, ele gera um pulso. Esse sensor ele tem um cobre enrolado, vários cobres enrolados nele, e tem um ímã. Ele é um sensor indutivo. E sempre que passa o metal próximo ao campo magnético dele, ele gera um pulso lá para o TCI. Essa motocicleta aqui ela é equipada com TCI, porque esse TCI ele é alimentado com a carga da bateria pós-chave. O próximo teste aqui vai ser o teste de pico de voltagem. Vou estar tirando essas pontas aqui, as pontas convencionais do multímetro. E vou estar colocando aqui o adaptador de pico de voltagem. As pontas do adaptador de pico de voltagem eu vou colocar no mesmo lugar que estava as pontas de prova do multímetro convencional. Aqui. A outra ponta eu coloco aqui. Multímetro. Eu tiro aqui da escala de 2K e coloco aqui em 20 volts corrente contínua. A ponta preta do adaptador de pico de voltagem coloco aqui no aterramento, no burner negativo da bateria. E vou colocar aqui essa garrinha aqui no fio azul com listra amarela que vem lá do sensor de pulso. E a outra ponta aqui do adaptador de pico de voltagem, a ponta vermelha, e vou conectar aqui, ó. Vou conectar aqui, ó. Agora eu vou acionar o start. O mínimo que tem que dar aqui é 700 mV quando eu acionar o start. Vou acionar agora. Deu 2 volts, quase 3 volts. De novo. Então deu acima. Então deu a partir de 700 mV. O mínimo que tem que dar é 700 mV.
que é quase 1 volt. Então, nessa rotação aqui que o magneto girou, o valor que apareceu aqui está correto. Mas às vezes acontece da motocicleta ela chegar com uma falha no sistema de ignição. E a motocicleta ela liga perfeitamente, mas na hora que acelera, ela dá um problema, dá uma falha no sistema de ignição quando acelera. Quando o estator ele aumenta o giro, aumenta o RPM. Às vezes acontece do sensor de pulso ele enviar uma resposta correta aqui para o multímetro com o magneto nessa rotação, mas às vezes acontece de na hora de acelerar, pelo fato do ressalto ele passar por mais vezes, mais rapidamente pelo campo magnético do sensor de pulso, a motocicleta ela falha. O sensor de pulso não consegue processar mais quantidades de vezes rapidamente e não enviar corretamente os pulsos lá para o TCI. Então, apenas esse teste também não é suficiente. É necessário fazer um outro teste, que é conectar o fio do sensor de pulso novamente aqui nesse conector que vai lá para cima, lá para o TCI, e ligar a motocicleta com o adaptador de pico de voltagem conectado. Aí acelera um pouco a motocicleta. Isso é um teste que vai ser feito em uma motocicleta quando chega com um problema no sistema de ignição, porque já foi visto que o problema está no sistema de ignição por causa daquele teste que eu fiz lá no cachimbo de vela com aquela ferramenta específica. Então agora eu vou conectar aqui em cima e deixar essa ponta vermelha aqui do adaptador de picos de voltagem conectado. Já conectei aqui o fio azul com lista amarela que vem lá do sensor de pulso aqui para o conector superior que vai lá para o TCI, e a ponta de prova positiva do adaptador de pico de voltagem continua conectado aqui para poder pegar o sinal com a motocicleta ligada. E a outra ponta do adaptador de pico de voltagem continua aqui no borne negativo da bateria. Aqui continua no 20 volts corrente contínua e vou ligar a motocicleta agora. E vai aparecer uma tensão aqui. Essa tensão vai aumentar quando eu acelerar. Ela vai oscilar para mais, indicando que o sensor de pulso ele está fazendo o seu trabalho correto. Indicando que o sensor de pulso ele está conseguindo processar esse aumento de RPM, com o ressalto passando pelo seu campo magnético com mais rapidez, com RPM maior. Às vezes acontece do sensor CKP, que é o mesmo que o sensor de pulso, ele não conseguir processar o aumento de RPM e a moto começa a falhar. Então o reparador ele acredita que pelo fato de ter dado o mínimo de 700 mV, então ele não faz mais teste nenhum no sensor de pulso e acredita que o sensor de pulso está bom. É onde ele vai fazer teste na bobina primária, secundária, e vai dar todas as resistências corretas. Às vezes acontece de trocar a bobina de ignição, supressor de ruído, vela de ignição, TCI. Às vezes acontece de ter algum curto-circuito aqui no fio azul com lista amarela no aterramento. Então o reparador ele vai ver que isso vai estar tudo correto. Ele vai começar a trocar as peças, TCI novo, bobina nova, tudo novo. E a motocicleta vai continuar falhando o sistema de ignição, porque ele acreditou que o mínimo de 700 mV que deu aqui no aparelho já está correto. Não precisa mais fazer teste no sensor de pulso, porque ele já acreditou nisso. Mas o sensor de pulso ele só deu esse valor aqui no mínimo de 700 mV ou mais de 700 mV, que é o que deu aqui. Às vezes acontece esse parâmetro apenas numa baixa rotação do motor de partida, quando aciona o start, quando aciona o pedal de partida lá com o pé.
Então ele trabalha correto com essa rotação. Mas às vezes acontece de a motocicleta, quando aumenta a rotação, quando acelera, acontece da leitura aqui ficar errada. Aparece aqui, ó, 0.01 mV, 2 mV, 10 mV, e o sensor de pulso não consegue processar essa rapidez e dá falha. E o reparador ele não consegue encontrar o problema. Então é por isso que é bom fazer esse teste aqui também. Porque isso já aconteceu comigo, já peguei uma motocicleta que estava com esse defeito. E quando eu fiz esse teste eu descobri que o problema estava no sensor de pulso. Mesmo dando a resistência correta, mesmo dando o mínimo de 700 mV, a motocicleta falhava quando acelerava. Ocorria falha na centelha elétrica. Eu via que ocorria falha na centelha elétrica lá naquela ferramenta que eu fiz o teste lá na vela de ignição, lá no supressor de ruído. E isso também acontece com as motocicletas que são equipadas com a bobina de campo. A bobina de campo ela deve dar o pico de voltagem mínimo de 100 volts. Ela pode dar o mínimo de 100 volts quando aciona o pedal de partida lá no pé ou quando aciona o motor de partida. Mas esse teste aqui que eu vou fazer agora no sensor de pulso também pode ser feito na bobina de campo, porque ela não pode estar oscilando corretamente e a motocicleta pode estar falhando pelo fato da bobina de campo estar com defeito. Essa motocicleta aqui ela é ano 2002, não tem a bobina de campo, porque o TCI é alimentado pós-chave, carga da bateria, tensão da bateria. Mas a motocicleta desse modelo aqui, 2000-2001, ela tem a bobina de campo, que sai o fio aqui da bobina de campo, que é o fio da cor preto com lista vermelha, que vai lá para o CDI, porque as motocicletas que tem a bobina de campo aqui, elas são equipadas com CDI. Esses CDIs, eles são alimentados com a corrente que vem aqui da bobina de campo através do fio preto com lista vermelha para ele. Essa é a motocicleta, elas não precisam da tensão da bateria para funcionar bem, de uma forma correta pelo qual ela foi projetada. Então agora eu vou ligar a motocicleta aqui e visualizar aqui a variação aqui. Observa que está variando a tensão lá do CKP, ó, lá do sensor de pulso. Ó. Vou acelerar agora. Ela fica oscilando assim, ó. A outra motocicleta que eu peguei com um defeito desses, não acontecia essa tensão aqui, ó. Ficava dando aqui, ó. Na lenta até dava uma tensão correta, mas quando acelerava aparecia 0.01 mV, 2 mV, a numeração aqui ficava trêmula, ficava vibrando, ficava trêmula. Observa que chegou a mais de 20 volts, porque quando ele apagou, deu mais de 20 volts, porque o multímetro está na escala aqui, ó, de 20 volts, corrente contínua, quando acelera. Então, o outro teste que deve ser feito é esse também, é o teste de resistência. Se quiser pular o teste de resistência, pode até pular o teste de resistência. Inclusive os manuais mais novos das motocicletas que vem agora não vem mostrando a resistência do sensor de pulso ou sensor CKP. Já pede poder fazer diretamente o teste de pico de voltagem. Já pode fazer direto o teste de pico de voltagem. Se quiser fazer também o teste de resistência, também pode ser feito, porque às vezes o sensor de pulso pode estar com algum problema na resistência e já vai logo resolver o problema pelo fato de saber que a resistência está fraca. Às vezes também acontece de estar colocando o multímetro e verificando a resistência do sensor de pulso e não dá nada. Mas às vezes não significa que é porque o sensor está ruim. Às vezes o fio azul com amarelo ele pode estar rompido até chegar nele, ou então
o positivo e o negativo lá do sensor de pulso, pode estar rompido lá na solda, a solda pode ter ocorrido algum ressecamento e quebrado a solda lá e está desconectado lá. Então os testes que é feito são esses testes aí. Se os testes que foram feitos aqui no sensor de pulso dessa motocicleta apresentar esses parâmetros, isso significa que ele vai estar em bom funcionamento.